Vamos conhecer agora outra parte importante da programação estruturada, que são as estruturas de seleção. Vamos começar pelo operador ternário. Nosso programa começa criando uma variável com o nome e número do tipo inteiro. Exibe na tela do monitor a mensagem digite um número e depois com a função scanf recebe um número e coloca na variável número. O operador ternário, porque ele tem três termos, 1, 2 e 3. Primeiro ele testa uma condição. A condição que eu coloquei aqui foi a seguinte: o número digitado, esse número aqui, ó, módulo 2, ou seja, o resto da divisão por 2 do número digitado. Se for 1 ou verdadeiro, vai executar esta parte. Se for 0 ou falso, vai executar esta parte. Se o resto da divisão for 1, quer dizer que o número é ímpar, porque o número par não deixa resto. Se o resto da divisão for 0, quer dizer que o número é par, porque divisão por 2 não deixa resto. Vamos ver se funciona? Compilar e executar. Digitar o número 13 é um número ímpar, porque o resto da divisão de 13 por 2 é 1. Compilar e executar. Número 12 é par, porque o resto da divisão de 12 por 2 é 0. Então, o operador ternário é porque tem três termos. 1, 2, 3. Primeiro você coloca o teste lógico, coloca o sinal de interrogação, coloca o que é para fazer se o resultado for verdadeiro ou 1, e o que é para fazer se o resultado for falso ou 0, separado por 2 pontos. Uma outra estrutura de seleção é a estrutura if, que é o mesmo que se. Criamos uma variável com nome e número. Pedimos aqui, exibindo na tela do computador, para digitar um número entre 3 e 8. E com scanf recebemos o número digitado e colocamos na variável número. Depois perguntamos: se o número digitado for menor que 3 ou o número for maior que 8, aí ele exibe esta linha. Vamos ver se funciona. Compilar e executar. Então vou digitar o número 2. Como o número 2 é menor que 3, ele exibiu. O número digitado está fora da faixa especificada. E se eu digitar corretamente dentro da faixa, número 3, ele não faz nada, porque não tem nenhuma linha para uma opção diferente. Uma outra estrutura de seleção é a if-else. Neste exemplo, nós estamos criando 5 variáveis do tipo float, porque elas vão ter ponto decimal. Variável nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e variável média. Depois nós exibimos na tela do computador a mensagem entre com a nota 1 e com a função scanf colocamos a digitação dentro da variável nota 1. Repetimos para nota 2, para nota 3, para nota 4. Depois fazemos a variável média receber a soma das 4 notas dividido por 4. Se a média for maior ou igual a 5, executa esta linha, que é exibir aluno aprovado com média. Se não, exibe esta linha, aluno reprovado com média. E aqui, fora da estrutura,
é que nós exibimos a média. Ponto 2, para limitar duas casas decimais. F, porque é um tipo float. Vamos ver se funciona. Compilar e executar. Vou colocar qualquer valor. O aluno foi reprovado com média 4,75. Então a diferença é que com a estrutura if, else, eu tenho uma opção caso a condição seja verdadeira, ou seja, a média seja maior ou igual a 5, e uma condição caso a condição seja falsa. Uma outra estrutura de seleção é o switch. Criamos uma variável com nome seleção, exibimos na tela do monitor 4 linhas. O que você deseja fazer? Usar a calculadora, abrir o bloco de notas, usar o Windows Explorer. Depois recebemos pela função scanf o valor digitado e colocamos dentro da variável seleção. O switch, ele pega o valor da seleção, caso seja 1, uma função do sistema chama a calculadora do Windows. Caso seja 2, chama o bloco de notas. Caso seja 3, chama o Windows Explorer. E um default, quer dizer, caso não seja nenhum desses, exibe na tela do computador, nenhuma escolha foi feita. Vamos ver se funciona. Eu quero abrir o bloco de notas. 2. E eu não coloquei um comando de interrupção. Esse comando é o break. Sem o comando break, quando ele executa uma opção, ele vai executando as outras. O break serve exatamente para fazer essa paralisação após o comando ser executado. Vamos ver isso? Agora eu quero usar a calculadora. 1. Está aí a calculadora, fecho. Pronto. Ele interrompeu a execução após eu ter feito a minha escolha. E sem o break ele vai executar todas as opções. Esta é a função do break. O switch é muito útil para a criação de menus em seus programas. Temos também o desvio incondicional, Guto. Esse desvio ele deve ser evitado. Ele existe desde o início das linguagens de programação, mas ele torna o código com boas chances de ter falhas. Então ele deve ser evitado. Ele funciona, mas nós temos outros recursos, como a função, por exemplo, em vez de usar o desvio incondicional. Primeiro você cria um rótulo. Este rótulo é o ponto onde o programa vai vir quando você comandar. Criamos aqui, antes do rótulo, uma variável com o nome número do tipo inteiro. Criamos o rótulo de novo. Limpamos a tela do monitor, 4 linhas com a função printf, escolha qual programa deseja executar, 1, 2 e 3. Scanf recebe um número desses e coloca na variável número. Se o número digitado for maior que 3 ou o número digitado for menor que 1, faça o desvio para de novo. E o de novo está aqui. Então, se o número for maior que 3, quer dizer, o número for 4, 5, 6, ou se o número for menor que 1, quer dizer, for 0, vai para de novo. E onde é que está o de novo? Aqui. Ou seja, ele volta para o início do programa. É uma forma de evitar que o usuário digite
um valor diferente do menu. Zero, ele vai lá para cima. 4, ele vai lá para cima. E sempre apagando a tela. Se não apagasse a tela, esse texto apareceria várias vezes. Quando eu digitar o valor correto, ele vai executar. 2. Abriu a calculadora.